E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos falar de um dos nomes mais subestimados da história da luta livre nacional. Ele que é um dos maiores de sua geração e depois desse vídeo você vai passar a respeitá-lo muito mais. Fechou? Então se acomode porque o episódio de hoje é sobre ele, um dos maiores plot twisters da história da luta livre nacional, Kells. Está começando mais um Filhos do Telecat Origens. Solta a vinheta, José. Para começar a contar essa história, a gente tem que voltar lá em 2012, no primeiro Grand Prix da CFW. Para definir qual ia ser o primeiro campeão máximo, resolveram fazer um torneio, não é verdade? Vários candidatos bem qualificados ali para se tornar o primeiro campeão, incluindo Scott Owen e As Blaze. E todo mundo foi pego de surpresa quando um cara com uma aparência comum, de fala mansa e que misturava movimentos de pro wrestling com dança de rua, derrotou todo mundo e se tornou o primeiro campeão máximo. Pois é, o Kells foi campeão lá no Hell in a Classroom em setembro de 2012. Ele é o primeiro campeão máximo da história e eu tenho certeza que você já tinha esquecido disso. Beleza, já temos o título máximo, mas precisamos de mais um título secundário, um título que leve no seu nome a principal característica do Backyard Wrestling, que é ser extremo, entendeu? Não ter limites para agredir o seu adversário. Então vamos criar o campeonato extremo da CFW? Vamos! Vamos fazer um Grand Prix? Vamos! E quem foi que venceu esse Grand Prix também? Para quem diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, é porque não conhece a história do Kells, porque o Kells foi lá e se tornou o primeiro campeão extremo da história também. Como explicar? Não tem explicação, velho. Em um intervalo de 4 meses, o Kells foi o primeiro campeão máximo da história, foi o primeiro campeão extremo da história. E no especial de Ano Novo de 2012, CFW Showdown, ele defendeu o título dele no meio de uma tempestade, com raios, chuva e até granizo. José, por favor, bota os highlights dessa luta agora para o pessoal ver. Nunca na história da luta livre alguém defendeu o título no meio de uma tempestade. É o Kells, mano. Não cansa de surpreender, velho. Roda aí, José. Chuva! Ele mesmo, caralho. Gente, para. FW Adventure. Vem na chuva. Toma! Tava querendo lutar na chuva. Nossa senhora! Sequência de butchers e quase troca. E quebra a costela de quem vindo dele! Esse Kells, velho, tá muito. E a cada golpe tá caindo uma trovoada! Ô seu filho da égua, vocês vão voar por mim! Da contagem do 1, do 2, do 3 e acaba! Vitória dele! Uma louca no meio da chuva! Rola inicial! Mas como vocês sabem, Backyard Wrestling arrisca muito do corpo, os lutadores estão sempre arriscando sua saúde física lutando. Lutar em fundo de quintal, terreno baldio, no meio do concreto, né? Uma hora você vai acabar se machucando. E o Kells sofreu com muitas lesões no ano de 2013. A mais grave quebrou a costela, que impediu ele de participar do Leaders from the Glory, a primeira edição. E com tantas lesões assim, o Kells decidiu sair da CFW e se aposentar do Pro Wrestling. E nesse ano de retorno, aí, ano de 2017, o Kells passa a integrar a maior facção da história da CFW, que é a Labandia 8. Se envolve uma rivalidade o ano inteiro com a Floresta Adormecida da FBWA, alternando entre vitórias e derrotas,
participa de algumas lutas valendo o título extremo e o título máximo. Isso se estende até 2018, ele participa da Leathers from the Glory pelo título extremo. Beleza, o Kells foi embora, vamos tocar pra frente, vamos seguir a vida aí, né? Passa 2014, 2015, 2016, primeiro show de 2017, Scott Owen campeão máximo, discutindo com o atual campeão extremo, Richard Alexander, tentando separar os dois, e aí me toca uma música, e quem que aparece depois de 3 anos sumido? O Kells aparece na maior calma do mundo, chega no Scott Owen, quero lutar com você. E mesmo depois de 3 anos afastado, o cara me dá um calor miserável no Scott Owen, quase vence o atual campeão máximo, e o Scott, do nada, resolve surpreender também e fala assim: cara, você é muito bom, quer participar da Labandia 8? Kells fala: tá, pode ser. Vocês entenderam? O Kells foi de um aposentado para membro da maior facção da história da CFW em 20 minutos. Não tem o que dizer, velho. É absoluto cinema. E nesse ano de 2017, agora como membro da Labandia 8, o Kells participa de combates ali por título, campeonato extremo, campeonato máximo. Só que a bomba estoura mesmo da metade para o fim de 2017, quando se inicia a maior guerra de facções, que é entre a Labandia 8 da CFW e a Floresta Adormecida da FBWA, onde o Kells consegue algumas vitórias contra membros individualmente e, infelizmente, algumas derrotas em lutas de dupla e em lutas de trio. Isso aí se estende até 2018 e, infelizmente, a Labandia 8 se encerra na metade de 2018 com o Kells derrotando o líder fundador, Bob Ramirez. Então percebam que o Kells, apesar de discreto, apesar de silencioso, ele está sempre envolvido nos maiores momentos históricos da empresa. Primeiro campeão máximo, primeiro campeão extremo e responsável pelo fim da Labandia 8. E agora, como lobo solitário, o Kells tinha apenas uma obsessão: se tornar campeão. Afinal, já se passaram vários anos e o Kells não sabia o que era segurar um título, ele não sabia o que era ser campeão. E isso começou a reverberar negativamente para ele, porque vários lutadores começaram a fazer piada, entendeu? Como o primeiro campeão extremo e o primeiro campeão máximo passa tanto tempo sem ganhar um título? E foi exatamente isso que o Iron Charles fez. Começou a irritar bastante o Kells, falando: você nunca mais vai ser campeão, você é parte do passado, você sempre bate na trave. E não se cutuca a onça com vara curta. E o campeão danês descobriu isso da pior forma possível, pôs seu título em jogo contra o Kells. E o nosso campeão discreto surpreendeu a todos mais uma vez, derrotou o Iron Charles em uma luta emocionante e se tornou campeão danês, fechando o triatlo, sendo campeão extremo, campeão máximo e campeão de um título fora da empresa. Não tem o que dizer, gente. Viciado em surpreender, viciado em quebrar a casa de apostas. Esse é o Kells. E aí, quando a gente pensa que o cara não consegue mais surpreender, no Kenko Festival, combate de duplas, a guerra entre o Scott Owen e o Paulo, e o Paulo resolve revelar o seu parceiro para esse combate. E quem é? O Kells. Ó, para de ser mentiroso. Se você chegar em mim e falar: não, eu tava esperando isso, você não tava esperando não, para, tá bom? Para, ninguém tava esperando isso. Então essa é a marca do Kells, é ser um cara discreto, um cara comum, mas que é viciado em surpreender, entendeu? Ele deixa o seu legado como um cara que não precisa aparecer muito para fazer história. É só você olhar ali nas entrelinhas, é só você observar bem que em todos os momentos grandiosos da CFW e agora também no Filhos do Telecat, ele sempre esteve envolvido. Então isso, velho, é impressionante. Eu ouso dizer que o roteirista da vida do Kells é um cara muito criativo, porque olha, é difícil, é muito difícil existir um lutador que choque a gente desse jeito. É isso, a carreira do Kells
é de fazer perder palavras, é uma carreira bem surpreendente para o tipo de pessoa que ele é. Então é isso, pessoal, já falei demais, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Links estão aqui na descrição. Quais links que são? Link para nossa página do Instagram do Filhos do Telecast, estamos quase batendo 1000 seguidores, vai lá, se você não curtiu, curte lá. Link dos nossos parceiros também estão aqui no link, dá uma conferida. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê na próxima edição do Filhos do Telecast Origins. Um abraço e tchau! E bom, eu não curto muito encerrar vídeo de jeito triste, né? Mas um dia antes da gravação desse episódio, tivemos aí a perca do seu Luiz, que é pai do Scott Owen, né? E eu vou contar uma história rapidinha aqui, né? Em forma de homenagear ele. Em 2018, eu fui até a CFW, lá em Ribeirão Pires, para trabalhar. E conversei com o seu Luiz, e esse homem era de um carisma inigualável, gente. Muito gente boa, tá ligado? Eu tô até fora do personagem, cara, muito gente boa. E, cara, isso me marcou. Tanto que 7 anos depois eu tô aqui falando, né? Com esse homem, era respeitoso, me tratou bem, me senti em casa. E é triste. Então fica aí o meu sentimento à família do Scott Owen, ao Scott Owen, por essa morte inesperada. E se tem uma coisa que eu aprendi com o seu Luiz é cultive o carisma, trate bem as pessoas, que isso é bastante importante. Então ele não morreu, ele continua vivo aqui, as lembranças, principalmente no ensinamento que ele me deu, não é? Indiretamente, porque é isso que um bom pai faz, entendeu? Então é isso, seu Luiz, descanse em paz, fica aqui a nossa homenagem. Se eu me excedi muito, desculpem, mas é isso. Muito obrigado, seu Luiz. A gente se vê um dia. E até mais, pessoal.